Bom dia para quem já entrou. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu entrei 2 minutinhos adiantado, mas só para esperar o pessoal chegar aqui. Bom dia, Fábio, bem-vindo. Bom dia, Aline. Bom dia, Caio. Evangelista, bom dia, Rê. Marta, Vânia, bom dia, Josi. Gente, eu achei que eu ia fazer uma live hoje, né, falando sobre massas saborizadas, sobre verão, né, sobre calor. E vocês não têm ideia, o frio que tá aqui. Acabei de fechar a janela porque tá muito frio. E aí, estamos em pleno janeiro, com frio, né? Bom dia, Josiane. Isso aí, vamos entrando, vamos... Ah, esqueci de colocar o microfone. Deixa eu só arrumar aqui. E a chuva segue no Rio de Janeiro, né? Ontem aqui não choveu, mas tava tão frio ontem à noite. Só arrumar aqui. E aí, deixa eu falar pra vocês, né, que ontem à noite, já que a gente não teve live, eu fui na casa do meu sogro comer polenta. Comer polenta com frango. Quem gosta de uma polenta com frango? Fica torto. A Ângela tá perguntando onde eu compro esse turbante. Esse turbante, eu comprei aqui na minha cidade, mas elas entregam em todo o Brasil, tá? Eu vou deixar depois nos stories o contato delas, que é Pano e Cia. E a minha blusa é de lá também. E quem me indicou, pra falar a verdade, foi a minha dentista. Aqui. A minha dentista que usa esse turbante, né? Porque na verdade elas têm uma linha de uniformes para médicos e dentistas. Só que aí eu entrei lá, achei tão lindo os turbantes, e por último elas lançaram essa blusa, né? Na verdade tem um nome lá, tá? Tem um nome certo. E aí eu já aderi a blusinha também. Bora lá, pessoal, vamos começar? 10:01, estão me escutando? Não, acho que não, porque eu esqueci de ligar o trubisco. Deixa eu ver se ligo. Então, vamos fazer o nosso teste de áudio. Está tudo bem? Se vocês me escutam bem? Só mandem aí pra mim se tá bom o áudio, se tá bom o vídeo. Eu vou ligar a luz aqui do lado, já tá ligada. Eu ia falar que tá um pouco escuro. Bom dia para quem tá chegando. Então, bora lá, vamos começar. Hoje a gente vai fazer uma massa aqui do zero, tá? Do absoluto zero, e a gente vai trazer sabor pra essa massa. Vamos ver. Ó, a Renata já tá dando spoilers ali, ó. A Renata já tá soltando uma fofoca. Em breve teremos novidades sobre os turbantes e os uniformes. Áudio e vídeo, beleza. Então tá. Gente, então, o que é a nossa proposta dessa nossa live de hoje, né? É um diferencial muito grande quando a gente surpreende o nosso cliente, porque assim... os nossos clientes, muitas vezes, eles têm uma visão de que uma massa pode ser só uma massa, né? Só farinha e ovo e ela não tem outras, né? Digamos assim, outras maneiras de surpreender, tá? Mas tem. E saborizar a nossa massa é uma maneira
de também surpreender o nosso cliente, tá? Por quê? Você vai estar agregando sabor, você vai estar agregando no valor, né? Porque o fato de você saborizar uma massa permite você trabalhar com um valor agregado maior no seu produto. Você vai estar mostrando diferencial na sua produção, porque normalmente saborizar uma massa não é algo que todos fazem e ainda a grande maioria costuma fazer só com o básico de sempre, né? Que é colocar um espinafre, colocar um coloral, trazer alguma questão das cores ali, mas não necessariamente que elas vão influenciar e terem um sabor próprio. Bom dia, Inês, bem-vinda. Então, o que acontece? Quando a gente fala em saborizar uma massa, a gente também tem que ter consciência de que a gente pode usar a nossa criatividade, mas sem deixar uma coisa estranha, tá? A gente também não pode ultrapassar os limites ali de uma coerência no paladar. Então, eu já vi alguns sabores, inclusive tô louca para fazer um vídeo para vocês e provar de uma massa feita com Coca-Cola. Se fica bom, eu não tenho ideia, mas eu vou fazer para provar. E outra massa saborizada com Oreo, outra saborizada com chips. Então, assim, isso são coisas que saem demais da casinha, da linha, né? Do que para um ser humano é normal dentro de uma tabela de sabores, tá? Isso é aquela coisa, assim, que para muitos talvez vai causar até uma repugna. Vai vir aquela pergunta, mas será que é bom mesmo? Mas a pessoa, em grande parte, não vai nem querer provar. Tá? Então, assim, a gente pode usufruir abertamente dos sabores que a gente tem, mas procurar sabores que já sejam referência do dia a dia das pessoas. E sempre pensando que, ao escolher um sabor para uma massa, a pessoa não vai comer só a massa, né? A gente precisa pensar no sabor para massa, que vai ter que combinar com o molho. E aí, essa massa, se ela for recheada, ela vai ter que combinar a massa, o recheio e o molho. Então, tem que ter uma sequência lógica de justificativa do porquê você está trazendo esse sabor para dentro da sua massa. Para que ele seja um complemento, tá? No âmbito total. A Ângela falou assim, gostaria de fazer com azeitonas. Fica muito gostoso. E aí, Ângela, vem a seguinte questionamento. Você gostaria de fazer com azeitonas? Beleza, mas você já pensou com o que é que você vai combinar essa massa? Né? Sempre que nós falamos em massas saborizadas, a gente já tem que ter uma sequência na nossa cabeça. Legal, vou fazer de azeitona, mas azeitona combina com o quê? Com qual molho? Né? Com qual sequência que eu vou casar, que vai colar esse sabor nessa massa? Por exemplo, assim, um sabor super diferente. Vou fazer com alcaparras. Legal, alcaparras. Não é todo mundo que gosta. Mas alcaparras combina com o quê? Né? E aí, a gente tem que começar a trazer, a puxar pela cordinha no que tem uma combinação possível. Para que essa massa saborizada, ela se torne uma estrela, um brilho, tá? E não uma surpresa que vai ficar assim, né? Gostei, mas não comeria. Gostei, mas não compraria. Não achei que combinou. Então, não. A massa saborizada, ela tem que vir para na hora que a gente colocar na boca, a gente pensar assim, nossa, ficou perfeito. Brilhou. Ela ressaltou, ela realçou, tá? Então, sempre a gente tem que pensar em tudo isso. Pensou em um sabor? Pensou em um item? Tá? O que a gente tem que fazer? Já puxar ali pela nossa cordinha o que é que combina com aqueles sabores. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Massas saborizadas, elas podem ser muito usufruídas agora no verão, né? De uma forma leve, tá? O objetivo é que a massa saborizada, ela traga essa leveza, esse sabor a mais que você não conseguiria encaixar ali somente entre uma massa e recheio. E aí nós temos opções. Por exemplo, você pode pensar em uma massa saborizada para servir somente como um talharim, como uma massa seca, que vai ser complementar com um molho e com alguma proteína.
Pode ser uma massa saborizada que vai fazer complemento ao sabor de algum recheio. Então, por exemplo, que vai complementar o sabor de uma lasanha, o sabor de um ravioli, tá? O sabor da massa, ele vai ser o compilamento ali pro recheio, propriamente dito, tá? Ou ela ainda pode ser aquela massa saborizada a um ponto que simplesmente uma manteiga basta e mais nada, tá? Ela vai estar brilhando tanto que ela não vai precisar de mais nada a não ser de uma manteiga, tá? Vamos lá, quem aí tá com papel e caneta, eu vou pedir que vocês estejam agora com papel e caneta, porque eu vou falar uma série de sugestões de sabores dentro das nossas casas de combinações, pra gente começar a entrar mais nesse assunto antes de ir pra nossa massa prática. Enquanto isso, vocês podem mandar bastante coração, porque quando vocês colocam coração, o Insta entende que é um assunto importante e faz chegar para mais pessoas. E vocês também podem compartilhar essa live com outras pessoas, tá bom? Ó, o Fábio já pediu para eu ter um pouquinho de calma. Vou esperar. Enquanto eu espero, eu vou fechar a janela que tá balançando aqui o celular, para vocês não ficarem tremendo. Ó, eu já lembrei de mais como que é mesmo? Lembrei. Eu vou anotar aqui para não esquecer. Posso começar? Não, Silvia, ainda não perdeu quase nada. O importante é que agora, nesse momento, vocês peguem papel e caneta, tá? Porque eu vou falar uma série de sabores que vocês podem utilizar aí na saborização das massas de vocês. E aí eu sei que depois, ao fim, vocês não vão lembrar de tudo isso, tá? Então, nem eu até anotei aqui no computador, porque eu também não iria lembrar de todos. Então, vamos lá. A gente vai continuar, esse é um assunto que ele tá começando hoje, tá? Mas ele vai ter uma continuação na nossa live de segunda-feira, aonde a gente vai falar sobre harmonização de sabores, tá? Harmonização de sabores e molhos. Então, a gente vai começar esse assunto aqui agora, mas vocês vão ver que ele vai estar totalmente ligado na nossa live de segunda-feira, porque a gente vai continuar ainda harmonizando toda essa estrutura. Porque aí vocês vão ter a massa harmonizada, o molho harmonizado e o recheio harmonizado, tá bom? Quando a gente fala em harmonização, em saborização de massa, tá? Propriamente da massa, a gente tem algumas casas aqui, tá? E aí são temperos e ervas frescos, tá? Podem anotar aí, temperos e ervas frescos. E aí, eu anotei alguns itens aqui. Gente, são alguns, tá? Vocês vão ir se lembrando de outros, vocês podem continuar na linha. Que são alecrim, sálvia, manjericão, hortelã, tomilho e erva doce. Erva doce é uma das minhas preferidas, tá? Então, essas são opções que elas fazem parte da família das ervas frescas, das ervas frescas, tá? Nós podemos trabalhar muito também com as especiarias, tá? Saborizar uma massa com as especiarias. E aí, quais seriam as especiarias? Cravo, canela, tá? Em suma, assim, são essas. Por quê? Se a gente pega um anis estrelado, já é um pouco mais difícil para poder combinar,
tá? Um cardamomo, ele também já não é tão fácil para fazer ali um casamento. Então, as mais fáceis para se trabalhar na casa das especiarias, cravo e canela. A não ser que vocês encontrem algum mix de especiaria pronto, né, que traga um sabor agradável e aí vocês podem usar. Quando que cai como uma luva usar especiarias em massas? No inverno, tá? O inverno é a melhor época do ano pra gente saborizar as nossas massas com especiarias. Por quê? Porque nós vamos usar muito em massas que vão para sopa, para caldo, tá? E aí lá a especiaria ela vai fazer um complemento porque ela vem quentinho. A Simara falou assim: oi, quero muito aprender para vender, amo cozinhar. É isso aí, gente, é uma delícia, né? Cozinhar e principalmente quando a gente pode fazer o que a gente gosta e ainda lucrar com o que a gente gosta. E o melhor ainda, o que eu mais, né, digamos assim, o que eu me sinto mais à vontade é por estar ainda dentro da minha casa, na minha cozinha, no meu canto. Isso não tem preço. Então, a Casa das Especiarias, tá? Ela é uma janela muito especial aí que a gente usa muito, principalmente no inverno. Ah, noz moscada. Noz moscada também. Então, cravo, canela e noz moscada, tá? São as melhores especiarias pra gente trabalhar no inverno. Bebidas alcoólicas, tá? Bebidas alcoólicas, ela é uma outra chave muito bacana, só que tem que saber usar e tem que saber ter parcimônia no que vai usar e como vai combinar, tá? Porque a bebida alcoólica, ela muda muito a estrutura física da massa, tá? Por quê? Ela influencia mais ainda na estrutura física da massa do que a própria água, né? Quando a gente faz sinlo, salsa, salsinha, todas as folhinhas verdes, os cheiros verdes, vocês podem colocar naquele casamento lá das ervas e temperos, tá? Frescos. Quando a gente fala de álcool, de trazer algum ingrediente alcoólico para dentro da nossa massa, o que a gente tem que ter atenção é o seguinte: quando a gente trabalha com água, né? Quem aqui vocês já experimentaram fazer uma massa com ovo e uma massa com água? O quanto que dá diferença? A massa feita com água, ela não tem tanta rigidez, ela não tem tanta estrutura física, ela não tem tanta firmeza quanto uma massa feita com ovo, tá? Então, por isso que quando nós fazemos uma massa com água, a porcentagem de água é de 45, tá? Para 100%. Então, é 45 de água para 100% de farinha. Quando nós falamos de uma massa com ovo, aí nós usamos 50% de ovo, né? De umidade, ali no caso de ovo, para 100% de farinha. E quando nós falamos de álcool, aí nós vamos ter que fazer duas coisas: juntar o álcool e o ovo. Só que o álcool ele é tão forte que ele quebra a estrutura de força do ovo, tá? Então, o que tem que acontecer aqui? Vocês vão ter que juntar o álcool e o ovo e trabalhar na medida de 45% para 100 gramas. Então, é 45% do ovo e o álcool ali, né? Para 100 gramas. E aí, que tipo de álcool? Vinho, por exemplo, é sensacional, né? Os meus alunos aqui, ano passado eu fiz várias vezes, eu acho, essa live, e os alunos gostam muito dessa massa, que é uma massa de vinho branco com raspa de limão siciliano, tá? Então, o que tem que fazer? A gente tem que juntar a proporção ali de ovo e de álcool para que chegue nos 45%, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de somatório. Liz, eu vou fazer uma massa de vinho branco com ovo. Qual que são as proporções? Vocês vão juntar 150 gramas de ovo para 100 ml de álcool, de vinho branco no caso, tá? Vinho branco, e aí é o vinho branco suave. Ó, já veio aqui, ó, a Pasco. Ela falou do vinho tinto seco, que fica uma delícia. Fica mesmo. E aí, nessa questão do vinho,
vem até uma pré-saborização antes, né? Vocês podem aquecer esse vinho com algumas das especiarias, tá? Deixa esfriar e aí traz para dentro da massa. Repetindo ali os temperos frescos, tá? Eu falei alecrim, sálvia, manjericão, hortelã, tomilho, erva doce. Daí já subiram ali o orégano, a salsinha, a salsa e o coentro, tá? Foram os sabores que já subiram ali de sugestão. Nas especiarias é cravo, canela e noz moscada. Na bebida alcoólica, vocês podem trazer aí o vinho, tá? Cerveja, e quando a gente fala em cerveja, seriam as cervejas pretas, as cerveja preta ou uma cerveja artesanal, tudo bem? Não essa cerveja que é vendido lá no mercado. Aí vocês teriam que buscar por aquela cerveja preta mesmo, ou uma cerveja artesanal. Tá bom? E ainda tem as cachaças, tá? E as cachaças, cada cachaça tem cachaça saborizada, né? E aí vocês teriam que ver o sabor da cachaça para saber a combinação do molho ou do recheio, enfim. Posso continuar? A hora que vocês me derem aí um ok, se eu posso continuar, eu já continuo. Então, vamos lá. Bom, frutas e cítricos, tá? Entrando agora aqui na casa de frutas e cítricos. Quando a gente fala na parte de frutas, já teve sim uma viajada na maionese de algumas frutas que eu achei que não fazem sentido. No entanto, tem outras que são excelentes desde que vocês saibam como combinar muito bem. Na parte dos cítricos, nós podemos usar as raspas, tá? Da casca do limão, tanto do siciliano quanto do Tahiti, e de laranja, tá? Casca de laranja baiana, que é aquela bem laranja mesmo, bem bonita. É aquela casca lá, da casca da laranja baiana. Limão siciliano, raspa de limão Tahiti, tá? Quando a gente entra na área de frutas mesmo, aí uma das únicas frutas assim que eu gosto de colocar numa massa, porque eu já sei uma combinação que ficaria perfeita, seria o maracujá, tá? Mas aí seria um maracujá para fazer combinações, por exemplo, com salmão, com cream cheese, com camarão, puxando bem essa área praia, bem área frutos do mar, tá? Ou para um doce, tá? Uma massa com sabor de maracujá recheada com um brigadeiro, com nem sei como chama, um brigadeiro branco, algum doce que vai complementar com aquela massa, tá? E aí, o que acontece? Quando a massa, ela tem um sabor, assim, muito diferente, muito característico, às vezes é mais fácil você encaixar ela como complemento de uma massa recheada ou uma massa forneável, tá? Por exemplo, essa de maracujá. É mais fácil você colocar ela dentro de uma massa recheada, porque aí o sabor do recheio ali, do salmão, do cream cheese, vão complementar com o sabor do maracujá, do que você tentar oferecer um talharim saborizado com maracujá, tá? Então, assim, você já está entregando para a pessoa a ideia pronta do consumo, tá? Em que o sabor daquela massa está sendo o complemento do sabor daquele recheio. E aí, funciona muito bem também para as massas doces, tá? Laranja, né? A raspa da laranja. A raspa da laranja, ela é uma massa que ela vai acompanhar muito bem uma carne de porco, tá? Ela vai acompanhar muito bem os frutos do mar, o abacate. A massa de abacate eu gosto. Stella pitaia, ela não conta,
tá? A pitaia, ela é uma fruta que ela traz cor. A função da pitaia é cor, não é sabor, porque a pitaia em si, só comendo a fruta, ela já não tem sabor. Quando ela vai pra massa, aí piorou. Então, assim, a pitaia, ela tem função de cor, não de sabor. A gente já vai falar um pouquinho sobre essas funções aí. O abacate, se a gente for ver bem, culturalmente falando, né, estudando ali o desempenho dos americanos, eles comem muito o abacate com bacon e com salmão, tá? Então, são duas combinações aí que você tem. Uma massa de abacate pode entrar em uma salada refrescante com um pepino, com um tomate, né, com pedaços de bacon ou com fatias de salmão, enfim, são duas combinações aí. No entanto, tem que tomar muito cuidado, porque o bacon, ele predomina o sabor que ele tem, tá? Então, tem que ser ali bem harmonioso, a quantidade do bacon para a quantidade de massa, para que você sinta o sabor do abacate, tá? Fica uma massa muito gostosa também, ela fica assim muito aveludada, né? Porque o abacate, a abóbora, eles trazem essa característica de uma massa mais aveludada, tá? Falando em abóbora, ela já vai entrar aqui, ó, verduras e legumes, tá? E aí, uma combinação que eu amo é uma massa saborizada de abóbora cabotiá com alecrim ou tomilho, tá? Aí nós temos uma opção de alho assado, tá? Vocês assam o alho. Eu já fiz essa massa uma vez, gente, e foi assim, explosão entre os clientes de tanto que eles gostaram, porque ela fica sensacional. Então, vocês assam, né, pegam a cabeça de alho, cortam a pontinha, colocam sal, azeite, enrola no papel alumínio. Quem tem fritadeira elétrica é mais rápido, pode colocar na fritadeira elétrica, acho que vai uns 20 minutinhos. Aí depois você tira aquele alho lá de dentro e vai bater com o ovo e vai fazer a sua massa, tá bom? Então, o alho assado, ele fica sensacional. Aí nós temos aqui ainda de opções a mandioca, tá? Tem um aluno, o Beto, acho que ele é de Paraíba, juntos em uma conversa na consultoria individual, nós chegamos nessa conclusão do uso da mandioca. E aí ele já fez e tá sendo um sucesso lá para ele a massa com a mandioca, tá? Então, você vai, ao invés de colocar a abóbora, né, ao invés de colocar o alho, você vai colocar a mandioca cozida. Claro que tem que ser uma boa mandioca de qualidade, né? E aí nós temos aqui o fungo desidratado, né, que vai trazer cor e sabor. Agora, quando a gente fala nessa questão de saborizar a massa, algumas vão trazer cor, outras vão trazer só o sabor, tá? Então, por exemplo, o fungo desidratado, ele vai deixar a sua massa marronzinho. A abóbora vai deixar a sua massa... Que falando nisso, acho que eu até tenho essa massa aqui. Não sei onde é que tá agora a minha massa, mas eu tenho uma pronta aqui, é um parpadelle de abóbora com tomilho, coisa mais linda. E aqui é garganelle com ervas frescas. Gente, esse garganelle, eu fiz ele em setembro. Ó. Estão vendo aqui, ó, essas manchas são as ervas, tá? Foram feitos já em setembro. Aqui eu acho que dá pra ver bem. Ó, lá dentro o verdinho são as ervas. Ou seja, vejam que quando a massa é bem sequinha, ela vai durar eternamente a mim. Bom, a pitaia, né, que a Estela comentou ali, o que acontece? A pitaia, ela já é uma fruta muito de sabor muito fraco, né? De potencial de sabor muito baixo. Então, ela é uma característica que ela vai trazer o quê? Cor,
e não tanto o sabor, tá? Vamos lá. Alguém tem mais ideia para mandar aí no grupo de sabor? Ah, tá. Eu tenho mais uma fileira aqui que são os sabores em pó, tá? Quando a gente fala em sabores em pó, é outra coisa que dá para vocês usufruírem demais os sabores em pó. Então, na live de quinta-feira, alguém tinha falado sobre o bacon, né? Que queria que falasse sobre o bacon, eu já tinha até anotado aqui na lista. O bacon, o que acontece? É recomendado que vocês usem o bacon em pó. Então, hoje em dia já tem bacon em pó ou essência, tem líquido, né? Como se fosse essência de baunilha, só que de bacon. Outra opção muito legal mesmo, depende, Joana, o vinho branco eu gosto de usar o suave para fazer essa combinação com o limão. Cris, aí você já tá entrando numa casa que são das massas coloridas e não das saborizadas, tá, gente? É isso que a gente tem que ter calma aí nessa percepção. Tem muitas coisas que vocês vão colocar na massa que é só para cor, não é para sabor. Por exemplo, é o caso do açaí, é o caso do jenipapo, é o caso até do espinafre, tá? E a gente vai ter uma aula de massa colorida lá na próxima semana. Porque o que acontece? Tem muitos ingredientes que quando eles se misturam na massa e ele tem essa função, ele tem essa presença de cor, quando você junta ou com um recheio ou com alguma outra cor, os sabores se anulam. Então a pessoa vai comer aquela massa, ela tem cor, mas ela não vai ter sabor nenhum relacionado àquele item que deu coloração nela, tá? Podemos saborizar a massa com costela em pó? Com certeza, com certeza. Eu acho sim que ficaria divino. Eu nunca provei, falando nisso, o Beto acabou de entrar aqui na live. Beto, bem-vindo, a gente estava falando sobre a massa feita com a mandioca. E eu não lembro, confirma só pra mim, Beto, se você tava fazendo a lasanha, o recheio com carne seca. Se eu não me engano, era isso aí que o Beto tava trazendo nesse casamento. E aí, tem outros sabores em pó, tá? Outro item aqui, ó, Páscoa. Cúrcuma, ele vai trazer sabor, só que vai ser desagradável se você não souber usar, tá? Coloral não traz sabor, coloral traz cor. Espirulina não tem sabor, espirulina tem cor. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Cor é cor, sabor é sabor, tá? Porque não é porque o item ele tem aquela cor. Muitas vezes, gente, dentro das massas coloridas, muitos ingredientes, eles se anulam por completo em questão de sabor quando eles se unem com outra massa ou com recheio. E aí, a única função que eles passam a ter é a questão da cor e nada de sabor. Ó, o Beto colocou aqui, ó. Então, a massa de macaxeira com recheio de carne de sol puxada na manteiga da terra com queijo coalho. Essa foi a montagem da lasanha dele lá com a massa de mandioca. Eu vou ler de volta para vocês. Então, a massa de mandioca, ou macaxeira, ou aipim, né? Não sei como vocês conhecem. O recheio de carne de sol puxada na manteiga da terra com queijo coalho, tá? Então, assim, ficou uma junção perfeita. O Graciliano comentou, né, sobre a cúrcuma. Tem que saber dosar muito bem para não ficar com um sabor muito forte. Sim, a cúrcuma, na verdade, a gente usa assim só um tiquinho só, né? Ainda sobre os pós que dão sabor, tá? Então, a gente pode colocar ali limão pepper, tá? Limão pepper, ele é muito gostoso. E ele é uma massa que vai combinar muito bem, por exemplo, com o recheio de batata, tá? Porque o limão pepper, batata, eles combinam muito bem com alguma carne, com queijo. Aí nós temos aqui agora a pimenta defumada, tá? O pimentão defumado. O pimentão defumado, ele vai trazer muito essa característica do defumado, tá? Na hora que for consumir. Pó de fumaça, tá? Tem um pozinho que é vendido assim, que ele é pó de, eu acho que é isso mesmo o nome, é pó de fumaça, tá? Então, também é um sabor legal, dependendo com o que você for fazer esse casamento.
Beto, Pasta de Vero tá perguntando para você qual o molho que você faz para lasanha, para essa lasanha aí, tá bom? Então, o que a gente tem que parar para pensar assim, que todas essas combinações... Ó, o Beto está testando uma outra lasanha que vai a panceta e linguiça toscana, que ainda tá em teste. Ele vai testando tudo, o dia que eu aparecer lá, eu só vou comer. Então, todas essas possibilidades de sabores, elas sempre precisam ser bem combinadas com os acompanhamentos e o que vai acontecer junto ali com elas, tá? Vamos lá. Aqui eu acho que das minhas anotações... agora, deixa eu contar pra vocês. O que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Hoje a gente vai saborizar uma massa. Então, nós vamos fazer duas versões. Uma de hortelã com limão siciliano. Uma de hortelã e limão siciliano, vai ser uma combinação. E a outra combinação vai ser hortelã e manjericão, tá? Vão ser as duas massas que a gente vai fazer aqui hoje. Quando a gente fala em combinação, aí eu vou falar já pra vocês os possíveis recheios. Claro que podem ter outros, aqui eu anotei alguns, tá? Então, recheios que combinariam principalmente aqui com a hortelã, que vai ser a estrela aqui do dia, tá? E por que eu trouxe hortelã? Por ser refrescante, por ser verão, né? Por trazer uma surpresa aí. Respondendo o molho, o Beto falou assim que ele usa para o molho o caldo do cozimento da carne e o molho bechamel. Então, vamos lá. Recheios que combinam com o limão siciliano, com o hortelã e com o manjericão, tá? Eu vou fazer agora a massa, Simara, tá? Tá aqui os ingredientes, a gente já vai começar a fazer a massa do zero. Deixa eu só passar para vocês aqui antes com o que elas combinam, para vocês já poderem anotar isso aí, tá? Quando a gente fala, então, na casa dos recheios, eu anotei algumas sugestões que vão combinar esses sabores. Musseline de batata, de mandioquinha salsa ou batata baroa, batata doce e abóbora. Aí tem o creme de queijo também ficaria sensacional com essa combinação, porque ela é super refrescante e o creme de queijo vai ser leve. Para combinações com queijos, nada de queijo forte, tá, gente? Então, seria aqui os queijos, assim, na casa do queijo brie, camembert, burrata, búfala, que são queijos, assim, extremamente suaves para fazer esse casamento. Para você, na hora em que você colocar a massa na boca, você sentir esse frescor, tá? Então, combina muito bem, por exemplo, a gente juntar a mussarela de búfala e a burrata, vão trazer um recheio mais cremoso e, ao mesmo tempo, super refrescante aí pra gente, tá bom? Recheio de salmão. Um salmão assado, camarão, ragu de cogumelo, tá? Ficaria muito bem. E duas carnes aqui que eu adoro, né? Principalmente cordeiro. Nós estamos falando de hortelã e manjericão, tá? Então, seria um casamento perfeito para um ragu, um recheio de cordeiro. Lombo de porco também ficaria excepcional. E trouxe aqui também uma sugestão com fruta, tá? Uma combinação ainda com fruta, que seria um queijo bem suave, maçã verde, e aí entraria esse casamento, ou manjericão, ou hortelã, ou limão, com a maçã verde, tá? Então, um traria o frescor, outro traria uma acidez, e aí o queijo vem para equilibrar os dois. E recheios doces, tá? Recheios doces ou geleia, por exemplo, uma geleia de morango, um chocolate branco, que vai harmonizar muito bem essas possibilidades aqui. Conseguiram anotar? Que agora a gente vai trabalhar, né? Deixa eu só afastar aqui. Na casa dos queijos, isso aí. Seriam, então, queijo brie, camembert, burrata, mussarela de búfala, tá? Que aí são queijos bem suaves, bem harmônicos para casar com esses sabores da hortelã, do manjericão e do limão siciliano. Bom, eu vou desligar um pouquinho os comentários para que vocês possam ver a bancada, tá? Bem certinho e não perderem nada. Então, quem já tá com papel e caneta na mão aí, continua anotando. Deixa eu desativar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, a hortelã, o manjericão e o limão siciliano, tá bom?
A primeira combinação que eu vou fazer é raspa de limão siciliano com hortelã. E essa hortelã, ela vai entrar picada, tá? Eu vou picar ela na faca. Por quê? O que é o objetivo aqui? Que ao cliente colocar na boca, ele não sinta assim, como se ele estivesse mastigando um maço de folha. Mas sim que ele sinta um leve sabor da leve combinação que vem ali, tá? O limão eu já vou raspar no ovo, a hortelã eu vou picar e vou misturar. Quando a gente for cilindrar, o próprio cilindro vai macerar essas ervas frescas que vai liberar um pouco mais do sabor, tá bom? Por que eu não vou bater no liquidificador? Porque se eu bater a hortelã, se eu bater o manjericão, ela vai predominar na massa inteira. E aí não vai ter uma harmonização entre os dois itens, mas sim um único item se sobressaindo por tudo, tá bom? E aí depois eu vou fazer uma segunda combinação, que é a hortelã e o manjericão. E aí vocês já vão aprender uma técnica nova, que é de sobreposição. Beleza? Então bora lá. Vamos começar sempre primeiro pesando os úmidos, pesando os ovos, tá? Porque lembrando que quando a gente começa controlando os úmidos, é muito mais fácil controlar os secos. Nossa, a gema tá enorme, coisa mais linda. Deixa eu só pegar um potinho. Ó, dá pra vocês verem ele, a gema tá bem grandona. Então, aqui eu tive 102 gramas. Deixa eu só pegar um papel. Não, eu tenho 106 gramas, 106 gramas de ovo. Então, como que é a nossa conta? 106 vezes 2, que vai ser o peso que eu vou ter que entrar aqui de farinha. Mas antes de entrar com a farinha, a gente já vai adicionar os nossos sabores. Então, aqui 106 vezes 2. Vou deixar anotar. Limão. Se vocês forem comprar limão e ele tiver murchinho, né? Se ele tiver assim mole, é ruim de raspar. Então, o que vocês fazem que eu gosto de fazer? Congela o limão, ele vai virar aquela pedra de gelo e depois fica super fácil para passar no ralador, tá? Vocês também, se acontecer de encontrarem uma promoção, algum preço bom, alguma coisa, vocês podem comprar, porque às vezes também tem alguém que planta, tem alguém perto, colhe, pode raspar e pode congelar a raspa. Ele vai perder um pouquinho ali do sabor, mas aí você também não ocupa tanto espaço congelando a fruta inteira. Aqui, como é pouca massa, eu vou ralar pouco limão. E o limão, gente, para vocês terem uma base, eu uso 2 limões para cada 500 gramas de massa. Se for muito pequeno, vocês podem colocar 3, tá? Já chegou uma época, quando eu comecei a testar, eu colocava 1 limão a cada 100 gramas. Só que eu vi que ficava muito forte. Então, eu uso hoje em média de 3 unidades para 500 gramas de massa. Quando eu digo 500 gramas de massa, é 500 gramas de massa pronta. Cuidado sempre a parte branca. Outra coisa, aqui eu usei só um pouquinho. Então, o que eu vou fazer com esse limão aqui? Eu vou colocar num saquinho e vou colocar pro freezer. Aí ele vai congelar e depois, quando eu precisar, eu pego e continuo usando ele. E agora a hortelã. Eu vou picar. Gente, essa hortelã e esse manjericão é lá do quintal da mãe. Ela me mandou uma baita sacolada. E agora eu vou congelar eles para eu não perder nada. Aqui eu tô colocando 3 folhinhas, tá? Eu tenho 100 gramas de ovo, vou colocar 200 gramas de farinha
Então, eu vou ter 300 gramas de massa. Olhem que lindo. A massa vai ficar muito bonita, porque vai dar pra ver os risquinhos do amarelo do limão, vai dar pra ver o verdinho da folha da hortelã. Agora, eu vou entrar com a farinha aqui, 212 gramas, tá? Então, eu tinha 106 gramas de ovo e 106 vezes 2, eu vou colocar 212. Passou, tira, tá, gente? Sempre assim, passou, tira. Por isso que é mais fácil você controlar o seco. Vocês não têm ideia o aroma que tá aqui. Imagine, então, depois que cozinhar. Vamos lá. Ó, vamos devagarzinho, tá? Lembrando que a massa a gente não soca, a gente não bate. Movimentos leves, suaves, sempre juntando tudo. Esqueci de pegar o saquinho plástico também. Mas é que fazer a live no sábado cedo a gente ainda fica assim meio atordoado, né? Meio perdido. Ah, lembrando vocês que semana que vem a gente tem live na segunda, na quarta e na sexta-feira, tá? Então, segunda-feira a gente vai falar sobre molho. A gente vai fazer um molho junto, a harmonização do molho de recheio e massa. Na quarta-feira, a gente vai fazer uma massa sem glúten, tá? E na sexta-feira, a gente vai fazer junto uma lasanha. Junto pra quem vier, né? Quem tiver aí. Ó, agora eu vou deixar essa massa descansar pra gente já fazer a outra. Olha, tá? Ela não tá 100% sovada ainda, tem as partes esbranquiçadas, mas pra gente fazer, né, vida que segue, vou deixar ela descansar, depois eu finalizo a sova dela. Só pegar o saquinho. Esse rolo de saquinho aqui é vida.
tá? Pra quem já trabalha, pra quem quer começar a trabalhar com massa, ter um rolo de saquinho desse, tira bem o ar, tá? Bem o ar. E aí, agora, deixar ela descansar, enquanto a gente vai fazer a outra. Agora, essa outra massa, como é uma técnica diferente, o que eu vou trazer aqui? Só o ovo e a farinha, porque as ervas vão entrar depois. Ó, esse ovo aqui deu 56 gramas, por isso que é importante a gente pesar, tá? Quando você pesa, você tem precisão e não tem que ficar depois corrigindo outras coisas. Então, 108 gramas. De 8 vai dar 216 gramas de farinha. Agora aqui eu vou fazer uma massa tradicional mesmo. Ovo e farinha. Porque as ervas vão entrar depois. Nunca esqueçam de tirar a tara. Vamos lá. Passou, tira. E aí, hoje, eu não vou cozinhar essas massas, mas eu já vou deixar tudo pronto, o macarrão pronto, pra gente colocar no molho da live de segunda-feira. Daí, assim, eu já tenho a massa pronta e a gente faz o molho na hora. Sabe que pra quem tá começando, não só pra quem tá começando, mas pra quem já trabalha, sempre, gente, quando vocês forem fazer teste de qualquer coisa, sabe? É teste de sabor, é teste de cor, teste de dobra, nunca façam muita massa, tá? Nunca. Façam sempre pequenas porções para que vocês não tenham desperdício. Porque em teste é muito fácil a gente chegar, por exemplo, ali e falar assim, nossa, eu não gostei, não deu certo, não ficou bom, tem que ser diferente. E aí, o que é que você faz quando você acabou se empolgando lá, por exemplo, e colocou 500 gramas de ovo? Eu já tive aluno que foi fazer teste e eu falei, faz com um pouquinho. E aí depois, mas Lise, é que eu me empolguei, quando eu vi já tinha 300 gramas de ovo. Pensem que para 300 gramas de ovo, tem que entrar 600 gramas de farinha. 600 gramas de farinha mais 300 gramas de ovo já dá 900 gramas de massa pronta. Então, é igual quando eu venho fazer live aqui com vocês. Não adianta eu fazer também muita massa, porque senão aí depois o que eu vou fazer com toda essa massa, né? E massa no meu freezer já é o que não falta. Vamos sovar aqui um pouquinho mais.
passou um manjericão pra cá. Então, tá. Vou deixar esse aqui agora descansar um pouquinho. E aí, a gente vai abrir agora aquela outra massa, pra vocês verem como que ela ficou. Eu já vou aproveitar e mostrar pra vocês uma dobra. Uma dobra, um fechamento, né? E aí, a gente vai fazer essa daqui. Quando todos os ingredientes são proporcionais e equilibrados, não existe bagunça de farinha, tá? É simples assim. Nem na hora de fazer, nem na hora de abrir. Ó, sempre que vocês forem fazer uma massa e vocês, Lise, tá duro, tá ruim de sovar, sova um pouco, deixa no saquinho, deixa descansar ali 5, 10 minutinhos, porque aí ela já muda completamente, tá? A estrutura dela, física, pra você poder voltar e continuar a sova. Então, tá difícil, tá muito duro, o que você vai fazer? Coloca no saquinho, deixa descansar e aí depois você volta e continua. Ó, o pouco que a gente sovou, vocês vão ver aqui que aqui dentro tem muitas partes esbranquiçadas, tá? Que ela precisa de mais sova. Mas já dá pra ver que já tem buraquinhos. Ó, estão vendo os buraquinhos? Vamos deixar esse aqui descansar. E aí, agora eu vou virar vocês aqui pro cilindro. Eu vou usar aqui o cilindro pequenininho manual. E aí, quem tem o cilindro assim, pequenininho, sempre façam isso aqui, tá? Pra não forçar o seu cilindro, pra não sobrecarregar o cilindro, porque isso aí vocês só estragam e diminuem a vida existencial dele. Aqui agora sobre cilindragem e dobra. Sempre que vocês forem fazer esse processo, dobrem a massa de vocês de 5 a 6, de 5 a 7 vezes, tá? Porque cada vez que vocês dobram, vocês vão reforçando as fibras da massa. E aí essa massa vai ficando mais forte. Quando ela fica com as fibras cruzadas, que ela fica mais forte, ela rasga menos depois, você consegue esticar ela melhor. Fora o acabamento. Então, aqui o meu tá na abertura máxima por enquanto, porque por enquanto eu só vou fazer as dobras. Quanto menos você sova, quanto mais parte esbranquiçada tem na sua massa, melhor tem que ser a sua cilindragem, para você corrigir no cilindro o que você não fez na sova. Dobrei, agora eu vou... Até agora eu tava só dobrando no meio. Agora eu vou começar a intercalar ela nela mesma. Dobrei as pontas.
Agora eu vou mudar aqui uma medida. Mais uma vez. E agora eu vou dobrar de novo. Ó, tá vendo que ela já perdeu aquelas pontas feinhas que ela tava? Sempre, gente, vão dando acabamento na massa de vocês, tá? Porque quando você dá o acabamento agora, enquanto tá no cilindro, você não desperdiça a massa, porque essa massa pode voltar depois pro cilindro. Se você espera essa massa passar por uma pré-secagem, ou então esperar um pouco ali enquanto você recheia para depois você fazer acabamento, ela vai ressecando e aí depois você não consegue ir reutilizando de volta essa massa. Eu vou fazer mais uma dobra aqui ainda. Porque ainda tem... Aqui não. Agora, eu só vou esticar ela, tá? A partir de agora, eu só vou afinar ela até o que a gente precisa. E até agora, eu não usei nada de farinha aqui nela. Nada, nada, nada. Olha. Quem usa o cilindro elétrico, que é o meu caso, diariamente para trabalhar, o que vocês vão fazer quando chega assim aquela última passadinha? Sabe quando vocês querem dar um último ajuste final na massa e vocês vão passar e aí parece que ela treme ou que ela dá uma engruvinhada? Na última passadinha, vocês vêm com um pouquinho de farinha, e quando eu digo pouquinho, gente, é pouquinho, tá? Deem uma passadinha assim na massa de vocês. Porque esse leve pouquinho que você vem atrás de farinha, ele deixa a massa mais lisa, para ela correr melhor ali no cilindro. Por isso que você vem e dá essa pitadinha no final, para a massa correr entre os rolos do cilindro, tá? Ficar lisa, perfeita, naquele último acabamento, sem fazer aquelas marcações. Aqui ela entrou torta já. Prontinho. Ó. Essa é a nossa massa de manjericão com limão siciliano. Vou deixar ela aqui pré-secando um pouquinho pra gente já fazer algumas dobras. Enquanto isso, a gente vai abrir a outra massa.
Deixar ela aqui no cantinho. Deixar as duas aqui. E aí, agora eu vou abrir essa massa e a gente vai colocar o manjericão e a hortelã. Também não vou pegar tudo. Mesmo processo, vamos achatar a massa para ajudar o nosso cilindro. E aí, vamos lá. Vamos no máximo. Olhem, né? É incrível como que a massa começa quando ela entra no cilindro e quando ela termina, né? Quando a gente termina com ela passando no cilindro, o quanto ela muda. O quanto ela muda, o quanto ela desenvolve dentro do cilindro. Ó, estão vendo essas partes aqui bem feinhas da lateral? Daqui a pouco ela vai sumir, vai ficar igual a outra. Dobra aqui. Aqui. Dobra de novo. Ó, e as pontas feias já estão sumindo, tá? Olhem já a diferença. E ela ainda não tá pronta. Ah, alguém podia fazer um print aí pra mim, né, por favor? E aí depois poderia me mandar. Ó, agora sim, do jeito que ela tá aqui, eu só vou chegar na espessura que eu quero, tá? O que que vai acontecer aqui? Eu não vou deixar ela na espessura mais fina, fina, porque eu vou colocar as folhas, vocês já vão entender, e depois eu vou repassar ela no cilindro, tá bom? Mas eu vou chegar ela quase lá, como se já fosse no ponto de corte.
aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou medir metade a metade, vou cortar, tá? E eu vou vir agora com as folhas. Isso aqui, hoje eu tô fazendo com manjericão e hortelã, mas vocês podem fazer um mix, que fica sensacional. Eu gosto muito do mix de manjericão, sálvia, alecrim, tomilho e erva doce, tá? Fica espetacular, vou repetir pra vocês. Manjericão, sálvia, alecrim, tomilho e erva doce. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar as folhinhas aqui na massa. E aí, nesse caso, não tem problema a folha tá inteira. Por quê? Porque nós vamos cortar em formato de talharim. Então, as fitas vão ser cortadas. E aí, vai ter fita que vai ter manjericão, vai ter fita que vai ter hortelã e vai ter fita que não vai ter nada, tá? Agora, se vocês forem fazer, por exemplo, uma massa recheada, aí já não é o ideal que as folhas fiquem grandes assim. Porque senão, vai acabar que o cliente vai pegar uma porção na boca e vai ser muito ele comer de uma vez uma folhinha inteira. Ó, só tô colocando elas aqui, fui intercalando os espaços. O ideal, quando vocês forem fazer massa recheada, é ter as menores folhinhas. Essa massa aqui, ela é uma massa coringa, que aquele cliente que provar, ele vai amar, não vai ter erro. Agora, eu vou vir aqui com a minha outra massa, colocar por cima bem devagarzinho, para não tirar as minhas folhas do lugar. Tá? Venho com um rolo. E antes, deixa eu só passar um pouquinho de farinha aqui embaixo. Pra não grudar. Vou virar aqui. Vem com um rolo pra firmar uma massa na outra, pra na hora que você for passar no cilindro, as folhas não caírem. Por isso que a gente faz esse processo com rolo. Se você quiser, também pode umedecer um pouquinho com água, não tem problema. Mas, gente, é um pouquinho, não é pra lavarem a massa. Ó. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, né? Agora, na produção de Natal, o meu rolo mesmo, que a gente já tá junto há 2 anos, antes de eu chegar naquele rolo, né? Ele durou 2 anos, ele quebrou. Eu fiquei tão triste que ele é simples de tudo, aquele rolo mais simples que tem. Mas, sabe, sem aquele companheiro de guerra, quebrou. E aí, eu trouxe agora para uso esse rolo aqui, que é da avó do Anderson, né? Esse rolo aqui é bom porque o cabo é fixo na mesma peça, né? Então, ele é excelente para abrir massa, para trabalhar com ele. Mas, eu tinha dó de usar. E, ó, já é um rolo que tem muita história, que tem muita vida. Ó, aqui rachadinho até, que era o rolo dela. Por anos e anos, ó o cabo já como que tá. Por muitos anos ela fez muita massa, muito pirogue pra eles, na base desse rolo aqui. E aí, quando ela faleceu, né, que eles dividiram as coisas de cozinha, eu fiquei com um rolo e com um cortador dela. A avó Júlia. Então, vamos lá. Coloquei aqui as duas massas de volta, uma unida na outra. O que você tem que fazer? Primeiro, você vai abrir o teu cilindro tudo de volta, tá? No máximo, para dar a primeira passada. E aí, a gente vai vir ajustando e afinando até ficar na espessura dessa outra aqui. E aqui, gente, tem que ter carinho e tem que ter cuidado para não engruvinhar toda a sua massa. Ó, aqui vocês já conseguem ver as folhas, né?
Olha como que já tá. Vamos de novo. Olha. Tá? Linda, 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 linda. E aqui, o que vocês vão fazer agora? Tirar com a faca essa lateral aqui, tá? Pra trazer o acabamento nela. Medir 30 centímetros e cortar depois. Antes de cortar, ela vai passar por uma pré-secagem. O que é a pré-secagem? Ela ficar aqui aberta, fazendo a primeira camada dela sendo seca. Olhem por dentro. E aí, depois a gente corta e faz o talharinho. Enquanto isso, agora nós vamos pra trabalhar essa massa aqui, que eu quero ensinar pra vocês 2 modelinhos de fechamento. E aí, daqui a pouquinho a gente já pode ir almoçar. Vamos lá. Vou começar mostrando aqui pra vocês um que já é bem, acho que conhecido na internet. Talvez quem ainda não tentou fazer vale a pena, porque fica uma gracinha. Que é o Surpresine, tá? E aí depois um farfalle e eu acho que é isso aí que vai dar tempo. Então vamos lá. O Surpresine, a gente começa com uma base quadrada. Farfalle também a gente pode começar com uma base quadrada. O que é o farfalle? É aquele que parece uma gravatinha. Então, ele pode ser de uma base quadrada, de uma base redonda ou de uma base floral, que é o que eu vou usar aqui hoje. O Surpresine a gente vai fazer partindo de uma base quadrada. O legal é, se ele ficar muito grande, ele despenca depois de cozido e vai ficar assim meio, sabe, torto, borocochô. Então, o ideal é que ele não seja muito grande, os quadrados, para que ele, depois de cozido, ele ainda permaneça naquele molde bonito. Vamos lá. Ó, então, agora aqui eu precisava de uma água. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso quadrado, tá? Vira com um bico pra cima, passa uma gotinha de água, e é gotinha, tá? Vai juntar a parte de baixo com a parte de cima, ó. Tá? A gente juntou a parte de baixo com a parte de cima. E aí, nós temos aqui as costas da nossa massa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esta ponta e juntar com esta ponta. Então, nós vamos juntar as costas da nossa massa. Ó, o dedo pra dentro e junta. E aí, a gente tem o nosso surpresinho, tá? Vamos lá de novo. Sempre, pra mim, pelo menos, é mais fácil quando eu viro esse lado pra cima, tá? Junta ponta com ponta. E aí, pega aqui as laterais, as costas, né? Marca e traz pra cá. Ó. Ele é uma dobra bem rapidinha de ser feita, então é gostoso, rende fazer.
juntou, dobrou e fez, tá? E olhem por que é importante ter acabamento na massa, porque olhem em volta, tá? Não usou alguma coisa? Coloca no saquinho. Vamos lá. Agora eu vou em outra dobra. Aqui. Ó, agora aqui a gente vai fazer um garganelle. Então, o garganelle também, sempre aqui nessa direção, pra gente, né, da ponta. Vou colocar aqui a madeirinha, vem girando, e aí termina. Pra fazer o garganelle, o que é o ideal? É que a massa tenha passado por uma determinada pré-secagem. Por quê? Por que é importante a massa dar uma pré-secada quando a gente vai fazer isso? Para que depois que ela estiver modelada, ela não murche. Porque se a massa estiver muito fresca, eu acabei de passar no cilindro, acabei de abrir, já vou modelar, o que vai acontecer? Ele vai cair, né? Ó, ao invés dele ficar tubular, bonito, ele vai cair, porque ele não vai ter estrutura. Ó, esse aqui tá até se levantando. Ele não vai ter estrutura para se manter no formato que você deixou. Ó. Então, vamos lá, deixa eu arrumar aqui pra vocês verem o garganelle e o surpresinha. Agora eu vou fazer a gravatinha. Hoje eu vou fazer o farfalle usando esse cortador aqui, tá? Tem o redondo aqui, já faço com o redondo também. Isso. Vamos lá. Esse cortador aqui, o que eu vou fazer? Tem duas hastes pra cima, duas hastes pra baixo. E essa é a que vai ficar no meio, tá? Pra qualquer, seja quadrado, redondo, como for, farfalle, junta, tá? Faz um levantamento aqui, ó, no meio, e aí junta as laterais. E aperta embaixo. Tá bom? Vamos lá de novo. Tô fazendo com as duas hastes pra cima, porque é o modelo do cortador, as duas pra cima, aqui as duas pra baixo, né? Que no caso elas ficam as duas aqui pras laterais e eu vou trabalhar nesse meio. Junta, ó. Junta, vem com as laterais e aperta embaixo. De novo. Aqui. Agora, corredor, tá? Mesma coisa. Junta aqui e vem nas laterais, tá? Cada um vai te trazer um modelo um pouquinho diferente. Ó, levanta o meio, né? Levanta o meio, junta as laterais. E aperta. E aí, quando eu falo pra apertar, gente, apertar bem aqui embaixo, tá? Ó, aqui atrás.
aqui, aqui e aqui. E agora eu vou fazer um quadrado. Ah, no quadrado, quem tiver carretilha, faz o acabamento das laterais com a carretilha, porque fica a coisa mais linda, tá? Ó, o quadrado, junta aqui as laterais. Ó. Então, a gente tem assim, opa, assim e assim. Opa. Ó. Vou ligar os comentários para vocês, tá? Pra gente ir para as últimas perguntas. Enquanto isso, eu vou cortar aqui esse talharim. Deixa eu só arrumar. Esse pertence para esse pertence para esse nesse, e esse ficou sozinho, tá? Vamos virar um pouquinho aqui. Oi, Cris! Tudo bem, Cris? Vamos lá. Devagarzinho com as perguntas, para eu conseguir ler as perguntas de todo mundo. Combina, Zaine. A Zaine perguntou assim, combina com tomate confitado? Super combina, tá? Tomate confitado, cogumelo confitado. Esses recortes, você cilindra de novo? Sim, desses recortes nada se perde. Por isso que tudo que tirou tem que colocar no saquinho de volta, tá? A massa, a Missinha perguntou, como posso guardar a massa? Depende, você vai fazer ela 100% seca? Depois que ela tiver 100% seca, você pode colocar em potes como esse, tá? Em potinhos de plástico, ou se ela tiver certeza absoluta que tá 100% seca, até em saquinho assim de plástico, tá? Deixa eu ir subindo aqui. A massa precisa descansar em média de 30 minutos, tá? Para ela ter um bom desempenho depois. Oi, Cris, oi, Luiz, bom dia para vocês. Até que número se usa o cilindro? Então, o ideal é que você pare, por exemplo, assim, 1, 2 antes da numeração final, tá? Então, se a sua numeração mais fina é o 1, você vai passar ali até o 3, até o 2. Mas isso também, gente, tem que avaliar o cilindro, porque muda muito a qualidade da cilindragem e da espessura de um cilindro para o outro, tá? Não peguei a receita, sabor tanto 32, a live vai ficar salva, tá? O tempo para cozinhar o farfalle, depende, se ele for fresco agora, de 3 a 5 minutos. Se ele estiver seco, vai variar de 8 a 10 minutos. O Antônio falou muito boas explicações, parabéns. Ai, gente, às vezes eu clico aqui e sai as coisas. Parabéns, estou encantada. A farinha pode ser integral, tá? Não tem problema nenhum. Na quarta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre farinha integral, tá bom? A Marisete, adorei as dobras. Isso, e eu clicando aqui de novo, eu não devia. Ixi. Quanto tempo demora para secar a massa? Zaine, a gente vai falar sobre massas secas lá na outra sexta-feira. Mas, só para você ter uma ideia, ela pode levar até 48 horas para secar. Tudo bem? A massa de fungo combina com o quê? Joana, a massa de fungo, ela vai ficar perfeita para uma combinação, por exemplo, de molho branco, molho 4 queijos, servido junto com mignon, um molho só de ervas também, né? Uma manteiga só com ervas, vai ficar sensacional, porque aí você vai realçar muito bem esse sabor do fungo. Que mais? Com tomatinho confitado também vai ficar muito bom, porque tem uma combinação, gente, que é perfeita. É tomate
Quando se faz, a gente vai fazer esse molho pra frente, mas é os tomatinhos assados junto com o cogumelo. Fica muito boa essa combinação. Deixa eu ver aqui. Ah, gente, como vocês andam chegando atrasado, né, dona Sil? O Beto, Liz é apenas a melhor, a meia aula, parabéns, gatona. Vamos ver se tem mais pergunta. Como que é? Queria fazer 3 perguntas. Qual o nome dessa tábua? Aonde encontro as peças redondas e qual... Calma lá. A tábua, essa minha tábua espianatóia, você pode procurar, tem no Mercado Livre. Quem fez essa daqui pra mim foi o Jonathan da Intaglio, tá? Essa minha é de cedro rosa, mas pode ser de bambu, pode ser de teca. Só tem que cuidar pra madeira ser atóxica. Onde encontro essa peça redonda? Se for essas pecinhas aqui, no Mercado Livre, tá? Essa daqui eu comprei agora esses dias numa loja tipo de R$1, Xing Ling, loja 10, esse tipo de loja assim, sabe? Que vende tudo que treco pra cozinha. Eu achei lá, paguei acho que R$7, super baratinho. E vem com 5 kits, 5 tamanhos. Essa aqui eu comprei na internet, no Mercado Livre, acho que na época eu paguei R$18 e vem com 5 também, 5 tamanhos diferentes, tá? E qual o tempo para massa secar? Então, até 48 horas. A gente vai ter uma live para falar só sobre isso. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Vamos ver, bom dia, Maria Lúcia, Simone. Vamos ver, na segunda qual será o horário da live? A live de segunda, quarta e sexta vai ser às 20 horas. Então, já anotem aí às 20 horas as lives da próxima semana. Tem na Shopee também. Na Shopee tem vários tamanhos. Na Shopee, na Shein, no AliExpress. Só que o único assim que demora um horror para chegar é no AliExpress. Nas outras chega rapidinho. A massa de limão é com o quê? É limão e hortelã. E a outra é manjericão e hortelã. Então eu harmonizei hortelã e limão, manjericão e hortelã. Tá bom? Pode congelar, Ansioso para começar as tuas aulas. É isso aí, gente. A gente tá só aquecendo vocês. Perdi a sua aula sobre massa de osilina. Ficou salva, Célia, tá? Gente, a live que teve na quinta-feira agora, que foi sobre massa e sem cilindro. Ah, inclusive, gente, esses sabores aqui vocês podem colocar lá nas massas sem cilindros também, principalmente se a gente for pensar que elas vão ser usadas em salada, tá? Em alguma coisa assim, vai ficar perfeito. Mas a live tá salva lá no feed. Óleo no cozimento? Não. Gente, ó, vamos aproveitar que ainda tem 80 pessoas aqui e vamos lá. Essa questão sobre colocar óleo na água do cozimento. Eu vou mostrar porque não tem maneira melhor de vocês entenderem. Se eu pegar óleo, tá? E colocar um tiquinho aqui na minha mão. Até já caiu aqui. Vamos ver. Ó, tá? Eu tenho óleo aqui na minha mão. Beleza? Tá, tenho óleo. Se eu for ali na torneira agora, porque o óleo ele vai impregnar na massa. O óleo ele vai prender quem? Não, ele não vai ficar na água. O óleo ele vai grudar na massa, tá bom? Então, a minha mão é a massa e aí chegou o óleo e grudou aqui. Beleza, vou lá lavar a minha mão, só com a água. Por quê? Porque a nossa massa a gente não lava com água e sabão, certo? A gente só tá com ela na água. Molhei ela na água. Ó, saiu o óleo? Não saiu o óleo. E aí, o que vai acontecer? Se eu vier aqui agora e colocar o molho por cima, o molho vai chegar até a minha massa? Não vai, tá? Então, o óleo, quando a gente coloca óleo na água do cozimento dessa massa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma barreira, nós estamos impermeabilizando a nossa massa para que ela não tenha contato, para que ela não absorva de verdade o sabor do molho, tá? É por esse motivo que a gente não coloca óleo na água. O que a gente tem que ter? Água em abundância para cozinhar a nossa massa. Então, não adianta a gente querer cozinhar, olha, até passando aqui, ó, ainda continua oleoso. Então, não adianta a gente querer cozinhar, por exemplo, 300
400, 500 gramas de massa em uma panela pequenininha com água. Porque a nossa massa, ela precisa de água em abundância, ela precisa de espaço, para que quando ela começar a cozinhar, ela vai se hidratar, ela vai expandir, vai crescer. Se ela tem espaço, uma massa não vai grudar na outra. Se você coloca o óleo, é isso que você está fazendo. Você está impermeabilizando a sua massa, impedindo com que ela tenha contato de absorver o sabor do molho. Sim. Tá, mas Zane, a sua massa, ela fica escura não é pelo processo da secagem, é pela farinha, tá? Aí a gente vai falar sobre isso também, é a qualidade e a capacidade da farinha que tá oxidando. Como que é? Massa Artes. Gente, vocês têm nomes compridos, assim, às vezes eu não enxergo pra ler. Você vai deixar a receita da massa saborizada? A live vai ficar salva, depois vocês podem reassistir, tá bom? Bem tranquilo. Vamos ver. Isso aqui, Jonathan. Tempo de espera antes de cortar a massa. Depende. Se for um dia que tiver muito calor, muito quente, vai ser algo entre 10 e 15 minutos, ela já vai estar no ponto de corte. Se for um dia que tá frio, chovendo e o clima não tá colaborando, eu já cheguei a pegar até 4 horas, tá? De deixar a minha massa aberta, pré-secando, para daí eu poder cortar. 4 horas. Então, assim, a gente vai falar sobre isso, por isso que vai ter uma live só sobre isso, porque são muitos pontos que a gente tem que se atentar para acertar, não se estressar, não se frustrar, não se cansar, não perder material, não perder insumo, tá? Então, aí vocês já sabem, tem que vir com papel e caneta para anotarem, porque todos esses pontos, eles fazem diferença lá no final. A Leninha falou que tava com saudade das lives. Bom, já expliquei sobre a questão da água. O óleo na água. Eu vou dar uma passada aqui. Não, nunca, tá? Nunca, gente, vocês vão passar a massa de vocês na água, né? Lavar essa massa. Nunca, jamais. Porque quando você faz isso, você tá esfriando a sua massa e você tá tirando o amido que tem nela. E o amido que está vindo nela é importante. Então, é massa quente cozida direto dentro do molho. Então, ela está indo quente com o amido, ela vai chegar lá na panela, ela vai fazer assim, vem aqui molho. Ela vai sugar aquele molho, tá bom? Então, é importante a massa sair quente do cozimento direto para a panela do molho. E eu já vi, é muito normal, já vi muitas vezes, principalmente quando eu era criança, muitas pessoas tinham esse hábito de lavar a massa. Só que quando você lava, você tá tirando o que ela tem de melhor lá dentro, né? O amido que vai engrossar o molho, que vai absorver aquele sabor. Essa daqui é tabuinha para garganelle, tá? O Jonathan também tem essa daqui. Vocês também encontram no Mercado Livre. Eu não sei, eu tenho que confirmar com o Jonathan, mas a dele eu acho que tá com um preço bem bom. E daí vem o rolinho. Até perdi já o rolinho. Tá? Mas vocês procuram assim, como tabuinha para garganelle. Esse é o kit aqui da parada. Vamos lá? Eu vou cortar aqui agora essa massa só no formato de talherim. Ó, esqueci de fazer o acabamento antes, fiquei falando. Deixa eu fazer dessa daqui também. Sempre, gente, sempre façam esse acabamento aqui. Parece besteira, mas não é, tá? Ele dá uma outra beleza pra sua massa. Você não desperdiça essas tiras aqui. Massas artesanais Perbellini. Agora eu consegui ler tudo. Ela falou assim, estou adorando, estou gostando muito da sua explicação. Isso aí. Vamos lá. Tá aqui a nossa massa. Vou passar no corte agora de talherim, tá bom? E aí já mostro pra vocês. Eu vou deixar, Ângela, o link, tá? Das meninas da faixa pra vocês no Stories. Façam o print aí,
porque aí depois eu também já marco elas lá. Olha, então, como que tá a nossa massa. Lembra que eu falei que vão ter fitas que vão estar sem nada e vão ter fitas que vão ter? Então, elas vão se intercalando. Algumas vão ter, outras não vão ter, tá? Não, a Marussar perguntou se essa massa pode ser chamada de massa rovida. Não, a massa rovida, ela vai trazer um aspecto realmente enrugado para cima da massa. E aí, é uma outra técnica que é usada. Tá? Então, essa daqui que vocês estão aprendendo hoje é uma técnica, tá? Que é de colocar as ervas, né? A sobreposição, trabalhar as plantas aqui dentro. A massa rovida, ela é outra técnica diferente. Olha. Isso então, meus queridos. Chegamos aí a 1h30 de live, na verdade, 1h39. Vou deixar vocês irem almoçar, terminarem esse excelente sábado. A gente se encontra na semana que vem, na segunda-feira, às 20 horas, tá bom? A gente retoma as nossas lives, então, lembrando, é segunda, quarta e sexta. Tenha o caderno em mãos sempre. Estou à disposição de vocês. Se tiverem com alguma dúvida, se quiserem conversar, podem chamar no direct do Instagram. Se ficou alguém aqui que eu não consegui ler as perguntas, tá? Fiquem à vontade para me chamar lá e perguntar depois. Tenham um excelente fim de semana, um excelente sábado, porque eu ainda vou agora à tarde sentar e estudar e organizar as nossas lives do próxima semana, tá bom? Já esperando vocês. Isso aí, então, um beijão para vocês e até segunda-feira.